O jovem João Carlos, de 23 anos, nunca imaginaria que uma dor tão forte o levaria a experimentar a fidelidade de Deus de maneira tão profunda. Desde que os primeiros sintomas da prostatite apareceram, ele sentiu como se seu corpo estivesse sendo consumido por dentro. A queimação ao urinar, as noites em claro de tanto incômodo, e a vergonha de compartilhar aquilo com alguém, até mesmo com os irmãos da igreja, o deixavam abatido. Mas o Senhor, que vê em secreto, já estava preparando um caminho de livramento que nem mesmo João poderia imaginar. Era uma tarde de quarta-feira, dia de reunião de oração na congregação cristã. João chegou mais cedo que de costume, não por ânimo, mas porque a dor o impedia de ficar em casa. Sentou-se nos últimos bancos, onde poucos o notariam, e tentou se concentrar nas palavras do irmão que liderava os cânticos. Mas as lágrimas escorriam sem que ele pudesse contê-las. Senhor, se existe alguma coisa que o Senhor possa fazer por mim, eu peço em nome de Jesus, sussurrou, envergonhado, enquanto apertava as mãos sobre o banco à sua frente. Foi então que o irmão José, um servo de Deus conhecido por sua sensibilidade espiritual, se aproximou. Sem dizer uma palavra, colocou a mão no ombro de João e começou a orar em voz baixa. Pai Celestial, tu conheces o coração deste teu servo. Se há enfermidade, tu és o médico dos médicos. Toca o Senhor com tua mão poderosa, como tocaste os leprosos, os cegos e os paralíticos nos dias de teu Filho amado. Que a tua glória se manifeste aqui não por nós, mas pelo teu santo nome. João sentiu um arrepio percorrer seu corpo, como se uma corrente de paz invadira sua alma, mesmo com a dor ainda presente. Naquela noite, após a reunião, João não teve coragem de contar a ninguém o que sentia. Voltou para casa com o mesmo peso no coração, mas uma pequena esperança havia nascido. Ao deitar, orou mais uma vez: Senhor, se é da tua vontade, sara-me. Mas se não for, dá-me forças para suportar. E adormeceu, exausto. Quando acordou na manhã seguinte, o primeiro pensamento foi: a dor ainda está aqui. Mas ao levantar-se, algo era diferente. A queimação ao urinar havia diminuído. Não tinha desaparecido completamente, mas era como se uma mão invisível tivesse aliviado a pressão. João lavou o rosto, olhou-se no espelho e disse em voz alta: Deus, obrigado. Não sei o que o Senhor está fazendo, mas obrigado. E saíra para mais um dia de trabalho, carregando consigo aquela pequena, porém real, prova de que Deus o havia ouvido. Os dias seguintes foram de uma luta silenciosa entre a fé e a dúvida. Às vezes, a dor voltava com força e João se perguntava: será que foi só impressão minha? Mas em outros momentos, especialmente quando orava ou lia a Bíblia, sentia um alívio inexplicável. Até que na segunda reunião de oração da semana, ele não aguentou mais e após o culto, procurou o irmão José. Com a voz embargada, contou tudo: os sintomas, as noites de sofrimento, a oração daquela quarta-feira e os sinais de melhora. O irmão José escutou com atenção, depois abriu a Bíblia em Tiago 5, 14, 15 e leu: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, com firmeza, disse João: Deus já começou a operar em sua vida. Mas precisamos crer que ele completará a obra. Vamos orar juntos agora, e você vai continuar buscando a Deus em oração todos os dias. Não desanime. E assim foi. João passou a frequentar não apenas as reuniões dominicais e de quarta-feira, mas também as reuniões de doutrina e as horas de oração que aconteciam nas casas dos irmãos. Em cada uma delas, pedia que orassem por sua cura. Alguns irmãos o ungiam com azeite, outros simplesmente impunham as mãos sobre sua cabeça, mas todos clamavam com fé: Senhor, manifesta o teu poder. João sentia que a cada oração, a dor diminuía um pouco mais. Não era um processo instantâneo, mas era real. Até que 3 semanas depois da primeira oração do irmão José, João acordou e pela primeira vez em meses, não sentiu nenhuma dor, nem ao urinar, nem ao se mover. Foi ao banheiro quase desconfiado, esperando que a queimação voltasse a qualquer momento. Mas nada. Só alívio. Só paz. Ele caiu de joelhos ao lado da cama e chorou como uma criança. Deus, tu me curaste. Tu realmente me curaste. E ali sozinho em seu quarto, louvou ao Senhor com lágrimas de gratidão, lembrando-se de cada noite de sofrimento, de cada oração feita em segredo, de cada irmão que havia intercedido por ele. No domingo seguinte, João não conseguiu conter o testemunho. Durante o tempo de partilhas, levantou-se com as mãos trêmulas e contou tudo o que havia passado. Como a enfermidade o havia abatido, como os irmãos oraram por ele, como Deus, pouco a pouco, o havia libertado.
Não foi um milagre barulhento, disse ele, mas foi um milagre real. Deus operou em mim não porque eu merecia, mas porque Ele é bom. E hoje estou aqui curado para dar glória ao seu nome. Muitos irmãos choraram ao ouvir. Alguns se aproximaram depois para abraçá-lo, outros para agradecer a Deus por mais uma prova de seu poder. O irmão José, que havia sido instrumento nas primeiras orações, simplesmente sorriu e disse: "Isso é obra do Senhor, João. Não se esqueça, a fé não é só para os momentos de milagre, mas para todos os dias da nossa vida. Agora você tem uma responsabilidade ainda maior: viver de maneira que honre aquele que te sarou." E João entendeu. Nos meses que se seguiram, ele não apenas continuou firme na igreja, mas passou a visitar outros enfermos, levando-lhes ânimo e orando com eles. Aprendeu que a cura não era apenas física, mas espiritual. Que Deus não apenas tirou sua dor, mas o aproximou mais dele, ensinando-o a depender do Senhor em tudo. Nas reuniões, quando via alguém com o rosto marcado pela aflição, João se aproximava e dizia: "Irmão, eu também já passei por isso. Mas Deus é fiel. Vamos orar juntos?" Uma tarde, enquanto ajudava a distribuir folhetos evangelísticos na rua, encontrou um homem que, ao ouvir seu testemunho, confessou estar passando pela mesma enfermidade. João parou ali mesmo na calçada e orou com aquele desconhecido, pedindo a Deus que fizesse por ele o que havia feito por si. Não sabia se aquele homem seria curado no mesmo dia, na mesma hora, mas uma coisa ele tinha certeza: Deus ouve a oração da fé. E isso bastava. Anos depois, quando já era um servo mais experiente na obra do Senhor, João costumava dizer aos jovens: "Às vezes, Deus permite que passemos por provações para que no fim, possamos dizer como salmista: engrandecerei ao Senhor porque me ouviu e atendeu o meu clamor." Sua vida era um testemunho vivo de que mesmo quando a cura demora, Deus está operando. Mesmo quando a dor persiste, Ele está perto. E quando o livramento vem, não é para nossa glória, mas para que muitos vejam e creiam que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim, a história de João Carlos, um jovem comum com uma dor comum, mas com um Deus extraordinário, continuou a ser contada nas reuniões, nos lares, nos corações daqueles que precisavam de uma palavra de esperança. Porque na congregação cristã no Brasil, não são os grandes pregadores ou os milagres espetaculares que mais falam ao coração, mas as pequenas grandes obras que Deus faz no dia a dia de seus filhos. Obras que não dependem de santos nem de rituais nem de méritos humanos, mas somente da graça e do poder do Senhor Jesus. E isso, irmãos, é o que nos faz seguir em frente, saber que em meio às nossas fraquezas, Deus se agrada em mostrar-se forte. Que em meio às nossas dores, Ele se agrada em sarar. E que em meio às nossas lágrimas, Ele se agrada em enxugá-las, não para que esqueçamos do vale por onde passamos, mas para que ao olharmos para trás, possamos dizer com toda certeza: foi o Senhor que fez isso. A Ele seja a glória. Deus operou cura, rapaz curado de prostatite, congregação cristã no Brasil. Continuação, uma história de fé, dor e milagre no cotidiano dos irmãos. A noite da oração que mudou tudo. A sala de oração da congregação cristã no Brasil, na pequena cidade de Itapetininga, estava repleta naquela noite de quarta-feira. O ar pesava com o cheiro de café recém-coado, trazido pelas irmãs que se revezavam na cozinha da igreja, e o som dos inários sendo folheados enchia o espaço de uma melodia suave, quase como um sussurro de expectativa. João Carlos, com o rosto ainda marcado pela dor, sentou-se no banco de madeira ao lado de seu pai, seu Antônio, um homem de mãos calejadas pelo trabalho na roça, mas de fé inabalável. "Filho, hoje não é só mais uma reunião. Hoje é o dia que o Senhor vai te tocar", disse seu Antônio, colocando a mão no ombro do rapaz. Sua voz era baixa, mas firme, como sempre fora nos momentos em que a família enfrentava provações. João Carlos tentou sorrir, mas a queimação na região pélvica o fez franzir a testa. Ele já havia tomado todos os remédios que o médico receitara, feito os exames, seguido as orientações à risca, mas a prostatite bacteriana parecia resistir a tudo. As noites eram as piores, o desconforto o acordava, e a sensação de impotência o deixava à beira das lágrimas. Do outro lado da sala, Irmã Maria, uma senhora de cabelos brancos sempre presos em um coque, observava o jovem com olhos cheios de compaixão. Ela havia perdido o marido anos antes por causa de um câncer, e desde então, sua vida se resumia a servir na igreja, seja limpando o templo, seja intercedendo por aqueles que sofriam. Ao ver João Carlos se contorcer discretamente no banco, ela se aproximou e sentou-se ao seu lado. "Meu filho, a dor que você sente hoje não é maior do que o poder de Deus. Eu já vi o Senhor curar coisas que os médicos disseram não ter jeito. Lembra do irmão Pedro, que não conseguia andar? Hoje ele corre atrás dos netos.
Lembra da irmã Ana, que os médicos disseram que nunca mais teria filhos? Hoje ela tem 3. Deus não mudou João. Ele ainda opera maravilhas. Sua voz era doce, mas carregada de uma convicção que só quem já viu milagres pode ter. João Carlos baixou a cabeça. Ele queria acreditar, mas a dor física era um lembrete constante de que até aquele momento, nenhuma oração havia trazido alívio. E se não for desta vez, irmã? Ele perguntou com a voz trêmula. Irmã Maria segurou sua mão e respondeu com um sorriso sereno. Então será na próxima. Ou na outra. Mas será. Porque Deus não desampara os seus. O momento da intercessão. Quando o irmão presbítero se levantou para conduzir a oração, o silêncio na sala ficou ainda mais profundo. Era um homem de poucas palavras, mas quando falava, suas palavras pareciam ecoar com autoridade espiritual. Ele não fazia sermões longos nem usava termos complicados, apenas abria a Bíblia e lia, como se cada verso fosse uma seta direcionada pelo Espírito Santo. Em ti, Senhor, confiamos. Não em médicos, não em remédios, não em nossa própria força, mas em ti. Porque tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Tu és o mesmo que sarou o paralítico de Betesda, que deu vista ao cego, que ressuscitou Lázaro. E hoje, Senhor, nós te pedimos por este jovem João Carlos. Tu conheces a sua dor. Tu vês as suas lágrimas. Tu sabes o quanto ele tem clamado. E nós cremos que neste momento tu vais estender a tua mão e operar a cura. João Carlos fechou os olhos. Sentiu as mãos dos irmãos se apoiarem em seus ombros, em suas costas, como se fossem colunas sustentando sua fé vacilante. Algumas irmãs começaram a chorar baixinho, outras murmuravam amém em voz abafada. E então o presbítero impôs as mãos sobre a cabeça do rapaz e orou com uma intensidade que fez o ar tremer. Em nome de Jesus Cristo, eu determino que esta enfermidade saia do corpo deste servo. Que toda inflamação, toda dor, toda bactéria seja destruída pelo poder do sangue de Jesus. Que os médicos fiquem admirados. Que os incrédulos vejam e saibam que o Deus de Israel vive e opera maravilhas. Por um instante, João Carlos sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Não era dor. Era algo diferente, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. Ele abriu os olhos de repente ofegante e olhou ao redor. Os irmãos ainda estavam com as mãos levantadas, alguns com lágrimas escorrendo pelo rosto. E então o alívio veio. Não foi gradual. Não foi uma melhora lenta. Foi como se alguém tivesse desligado um interruptor. A queimação sumiu. A pressão na bexiga desapareceu. A sensação de peso que o acompanhava há meses se foi. João Carlos levou as mãos ao rosto, atordoado. Seria possível? Tão rápido assim? Glória a Deus! Gritou uma irmã ao fundo. Aleluia! Ecoou outro irmão. O presbítero olhou para João Carlos com um sorriso que falava mais do que palavras. Você sente algo, filho? João Carlos tentou falar, mas as palavras não saíam. Ele apenas balançou a cabeça, incrédulo, e então, como se não pudesse mais conter, caiu de joelhos e começou a chorar. Não eram lágrimas de dor, mas de gratidão avassaladora. O testemunho que abalou a congregação. Na manhã seguinte, a notícia da cura de João Carlos já havia se espalhado pela cidade. Irmãos que não estavam presentes na reunião de oração ligavam uns para os outros, perguntando se era verdade. Alguns mais céticos diziam que era apenas uma melhora temporária. Outros, porém, sabiam que Deus havia agido. No domingo seguinte, a igreja estava lotada. Até os bancos dos fundos, que geralmente ficavam vazios, estavam ocupados. João Carlos, agora com o rosto iluminado por uma paz que não sentia há meses, subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Irmãos, eu não vou ficar aqui falando muito, porque as palavras não conseguem explicar o que Deus fez. Eu só quero dizer uma coisa, eu estava desesperado. Os médicos falavam em cirurgia, em remédios fortes, em possibilidades de a doença voltar. Eu tinha medo. Medo de não sarar, medo de não poder ter filhos no futuro, medo de viver o resto da vida com dor. Mas Deus não só sarou a minha prostatite como também tirou todo o medo do meu coração. Ele fez uma pausa, engolindo a emoção. Naquela noite, quando o irmão presbítero orou, eu senti algo sair de mim. Não foi imaginação. Não foi sugestão. Foi real. E desde então não senti mais nada. Nenhuma dor. Nenhum desconforto. Eu fui ao médico ontem e ele ficou boquiaberto. Os exames não mostram mais nenhuma infecção. Os marcadores inflamatórios voltaram ao normal. O médico me olhou e disse, isso não tem explicação médica. E eu sorri e disse, tem sim. Tem o nome de Jesus. A congregação explodiu em louvor. Alguns irmãos se levantaram, outros ergueram as mãos.
As irmãs mais idosas, que já haviam visto muitos milagres em suas vidas, balançavam a cabeça em aprovação, murmurando: é assim que Deus age. Sempre foi assim. O impacto na família e na comunidade. A cura de João Carlos não foi apenas um milagre pessoal, foi um marco na história daquela congregação. Sua mãe, Dona Rosa, que havia passado noites em claro orando pelo filho, agora contava a todos os vizinhos como Deus havia respondido. Seu Antônio, que sempre foi um homem de poucas palavras, começou a frequentar as reuniões com mais assiduidade, como se quisesse pagar a Deus pela bênção recebida. Até mesmo os não crentes da cidade começaram a falar. O dono da farmácia, que vendera todos os remédios para João Carlos, aproximou-se do rapaz certo dia e perguntou: e aí, moço? Aqueles remédios deram resultado? João Carlos sorriu e respondeu: deram sim, mas não foram eles que me curaram. Foi Deus. O homem, surpreso, apenas balançou a cabeça, como se não soubesse o que pensar. Mas algo havia sido plantado em seu coração. Os desafios após a cura, a fé em tempos de prosperidade. No entanto, nem tudo foram rosas. Alguns irmãos, movidos pelo zelo, começaram a questionar: será que João Carlos está vivendo uma vida santa o suficiente para merecer essa cura? Ele tem frequentado todas as reuniões? Tem jejuado? Tem lido a Bíblia todos os dias? Essas perguntas magoaram João Carlos. Não porque ele se sentisse culpado, mas porque entendeu que para alguns, a bênção de Deus era condicional. Ele procurou o presbítero, que o recebeu com sabedoria. Filho, a cura que você recebeu não foi por merecimento, mas por graça. Deus não cura porque somos perfeitos, Ele cura porque é bom. Mas agora você tem uma responsabilidade: viver de maneira que a glória seja somente dele. Não é para você se orgulhar, mas para que outros vejam e creiam. João Carlos entendeu. Ele não havia sido curado para ser colocado em um pedestal, mas para ser um instrumento de esperança. 1 ano depois, frutos da cura. 1 ano se passou desde aquela noite de oração. João Carlos, que antes evitava falar em público, agora era um dos jovens mais ativos na congregação. Ele ajudava a organizar os cultos, visitava os doentes e, acima de tudo, testemunhava. Sempre que alguém chegava com uma enfermidade, ele compartilhava sua história não com arrogância, mas com humildade. Eu não sou ninguém especial. Deus não me escolheu porque eu era melhor. Ele me escolheu porque quis mostrar que ele ainda opera milagres. Até mesmo sua vida profissional mudou. Antes ele trabalhava em um escritório, estressado e insatisfeito. Depois da cura, sentiu um chamado para servir de maneira mais prática. Hoje ele ajuda na distribuição de cestas básicas para famílias carentes da igreja e participa de um grupo de jovens que visita hospitais para orar pelos enfermos. Sua mãe, Dona Rosa, costuma dizer: Deus não só sarou o corpo do meu filho, Ele sarou a nossa família. Antes vivíamos com medo. Hoje vivemos com fé. A lição que ficou: Deus não mudou. Hoje, quando João Carlos olha para trás, ele não vê apenas a cura de uma doença. Ele vê um Deus que se importa com os detalhes. Muitas pessoas pensam que Deus só faz milagres grandes, como ressuscitar mortos ou abrir mares. Mas Ele também cura uma prostatite. Ele também tira a ansiedade de uma mãe. Ele também dá forças para um pai continuar trabalhando. Os milagres de Deus não são só espetaculares, eles são pessoais. E é isso que a congregação cristã no Brasil continua ensinando, que a fé não é sobre grandes shows de poder, mas sobre um Deus que caminha conosco no cotidiano, que sara não só o corpo, mas a alma, que não só tira a dor, mas enche o coração de paz. Porque no final das contas, a maior cura não é a ausência de doença, mas a presença de Deus. E isso, irmãos, ninguém pode tirar. Ao Senhor pertence a salvação. Sobre o seu povo a tua bênção. Salmo 3:8.